Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez, terminamos aí mais uma semana e hoje, sexta-feira, vamos ter aula de ciências. Então vamos lá? Recapitulando, em ciências nós estamos vendo a respeito da luz, né? Nós já conhecemos fontes de luz primárias, fontes secundárias, no que as luzes influenciam nas cores, né? E hoje a gente vai ver mais uma coisa que tem muito a ver com luz, porém não é completamente dependente dela, que é a respeito do calor, do aquecimento. Será que existe alguma luz que gera calor, que esquenta? E aí, o que vocês me dizem? Sim, existem sim luzes que geram calor e que nos aquecem, tá? Alguns exemplos claríssimos. O fogo, né? Tudo que encosta no fogo acaba aquecendo, o fogo aquece o ambiente e a principal delas, né, é o sol, né? O sol é aí uma fonte primária de luz que nos aquece no decorrer do nosso dia, tá? Prof, e luzes de lâmpadas? As luzes de lâmpadas, elas aquecem entre elas. Então, se você pegar uma lâmpada, ela vai estar quente, né, por ser algo ligado à energia. Mas ela em si não aquece o ambiente, ok? Vale lembrar que não são apenas as luzes, né, que aquecem. Não é só a fogueira, a vela, o lampião, né? Lembramos também que nós conseguimos gerar calor, né, conseguir através do atrito. Um exemplo desse é quando tá muito frio e a gente fica esfregando as mãos, né, pra esquentar a mão porque tá muito gelada e a mão acaba esquentando. Essa é mais uma forma aí de gerarmos calor, certo? Então nós temos aí alguns exemplos de luzes, né, que aquecem. Lembrem bem que são o sol, a fogueira, o lampião, a vela, dentre esses. E a lâmpada em si, apesar dela ser sim uma fonte de luz, ela não esquenta o ambiente, tá? Ela esquenta ali, digamos que isso aqui seja uma lâmpada. Que lâmpada linda! Isso aqui seja uma lâmpada, tá? E ela está lá fixada no teto. O ambiente em que ela está não tá quente por conta dela, mas se eu encostar a mão, eu vou sentir que ela está quente, tá? Algumas lâmpadas até mais antigas, essas de hoje em dia não, porque elas já são fluorescentes, né? E elas não esquentam tanto, elas ficam mornas. Mas as lâmpadas mais antigas, caso entre em contato com a pele ali, depois de muito tempo acesas, né? Elas podem até causar queimaduras, tá? De tanto que elas esquentam. Belezinha até aí? Agora eu quero fazer uma pergunta. Vamos ver se vocês conseguem aí mentalizar. Às vezes, algumas coisas ali em contato com o fogo acabam aquecendo mais do que outras. Vocês têm alguma ideia de por que isso acontece? Por exemplo, se eu coloco uma panela no fogo, a panela esquenta. Porém, geralmente os cabinhos da panela, né, que nós usamos para pegar, não estão quentes. Será que vocês conseguem pensar aí por que isso acontece? Se vocês escutarem um... É a minha gata brincando, tá? Ela arrumou uma bolinha que tem um guiso dentro. E ela tá correndo pela casa inteira. Vamos ver se a gente consegue fazer um videozinho aqui pra colocar pra vocês verem. Mas enfim, voltando lá pro assunto da panela, né? Por que isso acontece? Alguns materiais são muito mais fáceis, né, de aquecer do que outros. Esses materiais mais fáceis de aquecer nós chamamos de condutores, certo? Que são materiais que você coloca ali para transmitir justamente o calor, né? Então a panela para aquecer o alimento, as canecas e essas coisas assim.
E existem alguns desses materiais que demoram mais para esquentar, né? Por exemplo, aquelas luvas que a gente usa para tirar a forma do bolo de dentro do forno quando o bolo tá pronto. Se vocês pegarem essa luva, geralmente são luvas de borracha. Por que são de borracha? A borracha é um material isolante, tá? Ela serve para reter o calor, não deixar que esse calor ultrapasse a borracha. Ela esquenta? Sim, ela esquenta. Porém, ela demora bem mais para esquentar do que uma panela que direto em contato com o fogo, ela começa a esquentar rápido. A borracha ela demora, por isso que esses materiais luvas, o plástico também, que é o exemplo dos pegadores das nossas panelas, também demoram mais para esquentar. São materiais que nós chamamos de isolantes térmicos. Belezinha? Agora que a gente já sabe a respeito de temperatura, né? Afinal, é o que nós estamos vendo lá em ciências, né? Estudando sobre temperaturas e climas. E apareceu aí uns questionamentos sobre o que é sensação térmica. E hoje nós vamos ver isso na nossa aula, tá? O que é sensação térmica e qual é a diferença dela com temperatura, ok? Então, primeiro, né, vamos ver aí quais são os conceitos dessas duas coisas. O que é sensação térmica e o que é temperatura, tá? Vamos começar pela sensação térmica. A sensação térmica, ela se refere a tudo aquilo que a sensação térmica se refere à sensibilidade, lembrei, que o nosso corpo, né, apresenta, né, o tato do nosso corpo, o sentir do nosso corpo apresenta diante das condições climáticas, tá? Condições climáticas vocês já sabem o que é. É tudo aquilo que acontece durante o dia que altera ali a questão de temperatura, ok? Por exemplo, quando eu estou na praia, né, e tá muito calor, a gente tá lá suando e a gente entra no mar e o mar tá fresquinho, o nosso corpo resfria, tá? Essa sensação do corpo entrando em contato depois de estar quente é uma coisa que a gente chama de sensação térmica. Por quê? A temperatura em si, fora da água, tá quente, tá alta, porém ao entrar em contato com a água que tá mais fresca, o nosso corpo resfria. Isso é uma sensação térmica. Outro exemplo, um dia que tá lá fazendo 35 graus, tá super quente, super calor e vem um vento maravilhoso e você sente aquela refrescância batendo. Isso também é uma sensação térmica, tá? É algo que entrou em contato com o seu corpo sentiu e você alterou a sua temperatura corporal, tá? Isso é sensação térmica. A sensação térmica pode ser medida exatamente? Não. Por quê? Porque a sensação térmica varia de corpo para corpo, tá? Então pode ser que eu seja mais frágil ao calor do que vocês. Então um dia que tá muito quente, eu vou sentir muito mais calor do que vocês. Mesma coisa o frio. Pode ser que o meu corpo seja mais habituado, mais acostumado com o frio do que o corpinho de vocês. Então pode ser que vocês sintam mais frio do que a prof. Por isso que a gente fala, nossa, como você é friorento, nossa, como você é calorento, tá? Isso é uma condição do nosso corpo. A sensação térmica vai muito ali com a nossa sensibilidade, ok? Diferente da temperatura, que pode ser medida exatamente.
Ali na página 249, nós temos alguns instrumentos que nós usamos para medir a temperatura. Um deles, por exemplo, é o termômetro que a gente usa para tirar a temperatura corporal quando vocês estão com febre, né? Tem um ali também que parece uma agulhinha. Esse é um termômetro que a gente usa na cozinha para saber a quantos graus tá a água pra gente colocar alguma coisa ali para cozinhar, tá bom? A temperatura, ela já não tem nada a ver com sensação, tá? A temperatura, ela é uma característica do corpo ou do ambiente, tá? Então, se está frio, a temperatura está fria pela característica do dia, diferente da sensação térmica, que está mais de acordo com a sensibilidade do seu corpo, ok? Então vamos lá para os tópicos. A temperatura a gente consegue medir exatamente. A sensação térmica nós não conseguimos medir exatamente, tá? A temperatura, ela é uma característica do corpo ou do ambiente, do tempo. E a sensação térmica é um reflexo à sensibilidade, tá? Então a sensação térmica ela é um pouco mais fictícia, é algo que depende mais do seu estado, tá? E a temperatura é algo mais exato. Entendido até aí? Prof, tá complicado? Calma, tem texto ali, tá? Na página 248 nós temos um textinho que explica exatamente isso que a prof passou pra vocês, ok? E o último tópico da nossa aula hoje é um negocinho chamado transferência de temperatura. O que é isso, prof do céu? Vamos lá. A mãe de vocês resolveu fazer uma maionese no domingo pra gente almoçar, pra vocês almoçarem, né? Quando ela tira a batata da panela, o que ela faz com a batata? Agora todos vocês vão estar me respondendo assim: ela coloca pra esfriar. Tem gente que coloca na janela, tem gente que coloca em cima do balcão, mas todo mundo coloca a batata pra esfriar. Por quê? Será que eu posso deixar a minha batata esfriando dentro da panela com a água? Será que se eu colocar a minha batata para esfriar em um pote perto da janela, ela esfria mais rápido? Aí que entra esse negócio de transferência de temperatura, tá? O que acontece? A batata sai da panela super quente, né? Porque ela acabou de ferver ali com a água para cozinhar. Quando a mãe de vocês tira, ela tá colocando essa batata em uma temperatura ambiente, que consequentemente tá muito menos, né? Tá bem menos quente do que estava dentro da panela. Automaticamente, esse ar de fora, que é predominante, vai envolver essa batata, fazendo com que essa batata resfrie para ela conseguir terminar o prato de maionese, tá? Isso é uma transferência de temperatura. A temperatura que estava fora, que estava em volta, o ventinho que estava entrando lá da janela, se envolveu, né, se transferiu para o recipiente da batata e fez com que a batata esfriasse, tá? Outro exemplo. Um dia que tá muito calor, a gente vai tomar sorvete, né? O nosso corpo tá quente, a gente tá ali se esbaforindo, suando, escorrendo. E quando nós ingerimos o sorvete, o nosso corpo chega a fazer, ai, que delícia, esse negócio gelado descendo. Por quê? O sorvete, por mais que ele esteja ali em menor quantidade, ele entra no canal, né, do nosso corpo e vai fazendo com que o corpo resfrie, tá? Isso também é uma transferência de temperatura. Outro exemplo, a gente vai tirar carne para descongelar, né? Tira a carne do congelador para fazer a janta. A gente deixa a carne lá dentro da pia e ela descongela sozinha. Por quê?
Porque a temperatura que estava dentro do freezer era muito mais baixa, né? Era muito mais gelada e mantinha aquela carne congelada. Quando nós tiramos ela e colocamos ela dentro da pia, ela entra em contato com essa temperatura ambiente, que é muito mais quente e faz ali o processo de descongelamento. Porque essa temperatura que está ali, né, dentro da nossa casa, não é temperatura suficiente para manter esse alimento congelado. Conseguiram entender o que é transferência de temperatura? A panela. A panela, nós colocamos ela no fogo, ela ainda não está quente, né? Porém, o contato do fogo com a panela faz com que a panela esquente. Isso também é uma transferência de temperatura, é uma transferência aí de calor, ok? Conseguiram entender? Vamos para mais um exemplo agora. Vamos pensar em um ambiente maior, tá? Aqui não, mas vamos pensar lá em Nova York. Lá, os invernos... Estão escutando os gatos ferver? Gente, hoje eles estão assim, ó, subindo pelas paredes. Né? Ei! Lá, o inverno é super rigoroso, né? Tanto que lá neva e fica com neve um bom tempo, ok? Os lagos lá no inverno congelam por cima, fazem uma camada grossa de gelo, né? Tanto que as pessoas até conseguem andar por cima desse lago. A temperatura é tão baixa, o frio é tão intenso que mantém esses lagos aí congelados por um certo período. Porém, quando passam esses dias intensos de inverno, os lagos começam a derreter e voltar ao seu estado líquido. Por quê? A temperatura aumenta, o ambiente aquece, consequentemente nós temos aí uma transferência de calor e esse lago derrete porque a temperatura já não é o suficiente para manter ele congelado. Ok até aí? Então vamos para as nossas atividades, tá? Turminha, a prof resumiu bem os textos para vocês conseguirem entender aí o que as questões pedem, tá? Precisar ler o texto? Não tem problema, volta lá, a prof manda os títulos que a prof explicou, manda a página e vocês fazem a leitura ou voltam o vídeo que vocês vão conseguir entender, tá? Assistam quantas vezes for necessário. Depois de toda essa explicação sobre transferência de calor, sobre luz que esquenta, luz que não esquenta, sobre temperatura, sobre sensação térmica, vamos para as nossas atividades, tá? Primeiro, lá na página 245, nós temos um exercício, tá? Com letras A, B e C, que são sobre as luzes que aquecem, tá? Por que que aquece e por que que não aquece? Moleza. Depois disso, nós vamos lá para a página 249, que tem algumas questões sobre sensação térmica e sobre temperatura. Belezinha? E depois, página 251, que tem algumas questõezinhas sobre esse negócio de gelo e transferência de temperatura, transferência de calor, ok? E a nossa última atividade de hoje é da página 253, onde vocês têm aí que montar um esqueminha, né? Completar esse esqueminha com as palavras que estão faltando, beleza? Tudo referente à luz, tudo referente a calor, super tranquilo de fazer. Prof, eu fiquei com dúvida. Manda lá na agenda, a gente vai conversar, a prof explica pra vocês de novo, não tem problema, tá bom? Galerinha, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Um beijão pra vocês, um excelente final de semana e até segunda-feira.